Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Heisenberg. Para começar, eu gostaria de falar de um livro de uma literatura inglesa muito boa, uma série de livros que é Sherlock Holmes. E Sherlock Holmes foi criado por Arthur Conan Doyle, que escreveu os 60 casos originais de Sherlock Holmes. Claro que depois que ele faleceu e foi para domínio público, depois de muitos anos, outras pessoas foram escrevendo casos, mas os 60 casos dele ainda são canônicos e são esses 60 casos. Eu sou fanático, como vocês podem perceber, eu tenho aqui o box, né, que eu fiquei muito tempo querendo esse box aqui e estava muito caro, mas por uma grande sorte, quando eu encontrei, ele estava baratinho e eu pude adquiri-lo. E cara, é uma experiência maravilhosa, é muito bom, cara, é você, sabe, ser instigado, é você ser puxado para dentro da trama e tentar desvendar o caso antes que o Sherlock consiga, mas eu vou te dizer, cara, em vão, porque é muito difícil você conseguir desvendar o que vai acontecer antes do Sherlock. Você pode até tentar, mas sempre vai ser levado para o lugar errado, né? Porque ele tem uma mente que é muito diferente das outras pessoas, ele pensa fora da caixa, ele não tem limitações, então ele percebe coisas onde nós não percebemos. Então, para fazer esse primeiro vídeo, vamos falar sobre um livro em específico de Sherlock Holmes, que é talvez o melhor, ou um dos melhores, dependendo de para quem você pergunta. Ele é O Cão dos Baskerville. O Cão dos Baskerville. Cara, essa história me deixou acordado quase uma noite inteira, eu quase virei a noite. Isso foi em 2015, cara, tem muito tempo. Eu fiquei quase uma noite inteira acordada e só fui dormir porque tinha que dormir mesmo e tal. Mas eu poderia ficar ali, cara, a noite toda lendo aquele livro porque eu queria acabar, eu queria saber o desfecho. Você percebe que tem elementos ali que você fala, cara, como que isso aconteceu? Como que isso foi possível? Tem que saber a explicação. E eu lembro que enquanto eu tava lendo, acho que eu demorei 12 ou 3 dias para acabar de ler, eu até ficava meio curioso e ia pesquisando em fóruns, assim, Cão dos Baskerville, resenha, para ver o que o pessoal ia falar, porque eu queria saber muito uma informação e eu nada tava lendo e eu não encontrava informação. Eu falei, cara, quer saber? Tchau, eu vou ler esse livro aqui, vou terminar. E eu acabei, se eu não me engano, em 2, 3 dias. E cara, fantástico, tudo se encaixa e ele cumpre o que promete, cara. Bom, então temos que falar um pouco sobre O Cão dos Baskerville. Bom, então vão ter, na verdade, alguns spoilers que eu vou falar sobre o livro, vou fazer uma resenha sobre esse livro aqui. Então, se você ficou curioso e quiser ler, eu peço que não assista esse vídeo ou assista por sua conta e risco. Mas, vamos lá, vamos falar sobre O Cão dos Baskerville. Sherlock Holmes, ele é contratado, ele é chamado para poder resolver um mistério que está acontecendo numa pacata cidade do interior. E lá há um cão que assombra as pessoas, um cão que dizem ser sobrenatural, que cospe fogo e tem olhos vermelhos, e ele é um cão malévolo, dizem que ele é um cão do submundo. Então, chamam Sherlock Holmes para resolver. Sherlock Holmes, então, pensa, isso não existe coisas de outro mundo, coisas sobrenaturais, porque ele é um cara muito metódico, um cara muito da ciência, um cara que pesquisa, que já percebeu que todo o mal da humanidade é sempre a humanidade que causa. Então, assim, ele já é um cara calejado, então ele já vai ciente de que não é algo sobrenatural. E quando todo mundo tá pensando isso, ele já tá focado em outra coisa. E cara, como falei, não tente descobrir como vai ser o final do caso, porque ele pensa muito fora da caixa, ele pensa de uma forma ilimitada. Então, assim, enquanto você está pensando numa coisa, sendo levado para pensar numa coisa, ele já está em outra, já está pensando mais longe ainda. E cara, é fantástico. E quem contrata, né, o Baskerville, o Sr. Baskerville, eu só não me lembro o nome dele agora, que cara, eu li em 2015, mas tem Hugo Baskerville, que é o ancestral deles, e tem Henry Baskerville, acho que é Henry Baskerville que contrata os serviços dele. Dizem que tem um cão lá, e ele voltou de uma viagem e ele recebe do tio dele a herança, né, que é uma mansão. Só que ele tá com medo porque o tio dele foi morto por esse cão, assim como o ancestral dele, o Hugo Baskerville. O tio Charles Baskerville também, ele foi assassinado por esse cão, que dizem ser sobrenatural. E agora o Henry, ele voltou de uma viagem e ele ganhou aquela casa e ele quer morar lá, ele quer pegar a herança dele.
Só que o cão, ele sabe que o cão ainda está lá e o cão é conhecido por matar os Baskerville. Então o que ele faz? Recorre até Sherlock Holmes. Ele vai lá, bate na porta de Sherlock Holmes, conta a história e Sherlock Holmes, na verdade, não vai. Ele envia o Watson para ir. Então, assim, ele envia o Watson vai investigando lá as coisas, mas não tem toda a experiência do Sherlock, né? Então ele vai investigando algumas coisas, mas o Sherlock também foi, só que ele foi escondido porque ele queria ter uma visão, uma percepção de fora, assim, externa do que estava acontecendo. Porque se ele estivesse dentro da investigação, talvez ele pudesse perder alguns fatores que seriam preponderantes para resolver o caso. Então o que ele fez? Ele ficou de fora, ele ficou só observando o que o Watson estava fazendo, o que ele estava pesquisando, e ele conseguiu ter uma visão ampla do que estava acontecendo, se o Watson estava sendo seguido, onde ele estava indo, o comportamento das pessoas quando não estão sendo observadas. E aí chega um momento que o Sherlock, né, quando ele percebe que já tem todos os dados que ele precisa, ele vai e aparece. E como é de praxe, né, vão ter muitos suspeitos e alguns mais suspeitos do que outros. E há dois personagens também nessa trama que são os Stapletons. Os Stapletons são, na verdade, são um homem e uma mulher, e eles são marido e mulher, só que eles vão fingir ser irmãos para poder jogar a investigação para o outro lado e confundir mais a investigação. Então eles fingem serem irmãos. Então assim, só que na verdade eles querem a herança, eles não querem que o Henry vá para lá, e são eles os responsáveis pela criação do cão dos Baskerville, que não é um mito, que não é uma lenda, é sim um cão real, mas ele não é um cão sobrenatural, ele é um cão normal. Só que acontece, agora vem a grande reviravolta, que eles descobrem. Os Stapleton, eles têm uma inimizade com os Baskerville, e na verdade o Hugo Baskerville, que é um ancestral, que isso vai acontecer lá para os anos 1700 e pouco, na verdade ele foi morto por um cão mesmo, só que não era um cão sobrenatural também, era um cão normal, ele foi morto por um cão, então essa história ficou sendo muito conhecida. Então os Stapletons, aproveitando disso, eles criaram a lenda, né, reforçaram, reviveram a lenda do cão dos Baskerville, e eles realmente adquiriram um cão. E o que eles faziam? Eles deixavam o cão com fome, preso, acorrentado, com muita fome. Então, quando era conveniente, à noite, eles soltavam o cão e deixavam o cão solto. Em algum momento ele iria atacar alguém, e esse alguém poderia ser os Baskerville. E acabou que eles conseguiram, né, matar o Charles Baskerville, que era o tio do Henry, que é esse que contratou o Sherlock. E só que ele matou de susto, porque o Charles ia se encontrar com uma mulher, e ele estava fazendo uma caminhada à noite, e ele viu o cão e começou a correr. Só que ele foi de parada cardíaca, ele morreu de parada cardíaca porque ele ficou muito assustado, foi demais para ele. Então assim, ele morreu de susto, de medo, e ele entrou num túnel, uma espécie de túnel, e o cão, o que acontece com o cão? O cão, na verdade, ele vinha babando de fome, né? Então assim, ele ia morder por sobreviver, se ele ia comer a carne de alguém para poder sobreviver. E aí o que eles faziam? Eles passavam uma solução, a química de fósforo fluorescente na boca do cachorro, então ele parecia que ele era fantasmagórico, que ele estava soltando algum ácido ou fogo, né? Então assim, dependendo da luz, parecia mesmo que ele estava soltando fogo, ele era um sobrenatural. Então ele foi perseguir o Charles dentro de um túnel, e como foi se propagando, né, a química do fósforo, foi também se refletindo nas paredes do túnel, e ele ficou mais assustador, ficou mais demoníaco, ficou uma aparência mais monstruosa mesmo. Então ele foi lá e teve uma parada cardíaca de medo, né, e faleceu. E aí os Stapletons foram lá, recolheram o cachorro de novo, prenderam o cachorro, que eles tem umas cavernas lá, que é bem no interiorzão mesmo, que eram umas cavernas que tinham num pântano, então assim, era muito inacessível, nem a própria polícia sabia andar direito, mas eles, como eram criados ali, eles sabiam onde entrar, como sair, como não cair nas fossas. Então eles tinham um local para eles esconderem o cachorro. E aí o Henry, pasme o Henry chega de viagem e quer morar lá, e eles não esperavam por isso, que o Henry estivesse vivo. Então eles pensaram assim, vamos soltar o cachorro de novo, agora vamos matar também o sobrinho. E aí criou-se a lenda de que o cão matava todos os Baskerville. E eles usaram isso e soltavam o cachorro. Mas claro, o Henry não vai sair todos os dias à noite. Então eles soltam... Como é que eles fazem? Eles soltavam o cão todas as noites. Algumas noites ele não encontrar nada e voltar, outras ele não vai encontrar nada e voltar. Só que em algum momento ele acabar encontrando o Henry.
e pela fome ele devoraria o Henry ali, ou atacaria ele e tal, deixaria ele com um ferimento grave. E aí foi isso. Aí o Sherlock acabou descobrindo que havia um cão lá, e o Stapleton, para fugir, ele tenta fugir na pressa, né, no desespero, e cai dentro da fossa, ele afunda, e provavelmente é o fim dele. E eles descobrem o que aconteceu com o cão, que era um cão simplesmente normal, só que eles passavam aquela química e ele parecia fantasmagórico, parecia sobrenatural, mas era só um cão esfomeado que também era vítima. E também tem a questão de que algumas coisas na trama vão enrolando você para que pareça ter outro diagnóstico, para que pareça outra coisa. Porque o Henry, que é o cara da mansão, ele tem dois criados. Na verdade, o tio dele tinha 2 criados, só que esses 2 criados pareciam ser muito suspeitos, só que eles não eram. Na verdade, eles têm a mulher, ela tem um parentesco, ela é, se eu não me engano, irmã de um foragido da justiça, de um foragido da prisão. E ele tá pelo pântano, que ele fugiu da prisão, ele tá pelo pântano, já que a polícia não entende muito bem como se locomover ali naquele pântano, deixaram ele. E ele tá lá, e ela levava sempre comida pra ele. Então assim, o Henry começou a desconfiar, porque ela ficava de madrugada olhando pra janela, e às vezes ela saía, ele ligava a luz, desligava, e ele tava desconfiando que talvez ela tivesse alguma coisa a ver. Mas na verdade é porque ela tinha um parentesco, ela era irmã de um dos caras que a polícia estava procurando. Então ela alimentava ele enquanto ele estava foragido. E é isso, galera. Esse foi o Cão dos Baskerville. Cara, é fantástico. Se você puder ler, mesmo sabendo como termina, mesmo sabendo de toda a trama, vale a pena ler, cara, que é uma boa leitura, é muito bem escrito e funciona demais, assim, cara, para prender atenção. É uma boa história, tá sempre acontecendo alguma coisa, não tem uma parte monótona. E se gostaram da resenha, por favor, se eu fiz alguma coisa aqui interessante, se eu trouxe informações interessantes, relevantes, eu peço que, por favor, dê um like, comente o que vocês acharam, compartilhe com os amigos para que eles conheçam o trabalho aqui do canal e se inscrevam no canal se não é inscrito ainda, beleza? Eu sou o Matheus Jazenberg e tenho a honra de ter você aqui. E é isso, eu vou ficando por aqui. Fui!